estamos começando o Argumento contra Argumento, um programa de pós-graduação em comunicação da PUC do Rio Grande do Sul. Eu digo que estamos começando de novo, porque o Argumento contra Argumento existiu durante muitos anos na UniTV. Depois, demos uma longa pausa e agora voltamos no YouTube. Para começar, de volta o Jacques Weinberg, companheiro de luta naqueles longos anos, e um convidado especial, o professor Nelson Costa Ribeiro, da Universidade Católica Portuguesa, onde é diretor da Faculdade de Ciências Humanas e que está aqui na PUC como professor visitante. Então vamos fazer assim, para começar. Professor Nelson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui neste recomeço do programa e também tem sido um enorme gosto estar aqui no programa de pós-graduação da PUC de Rio Grande do Sul. Jacques Weinberg, de volta ao campo de luta. Estamos aí, espero que possamos atender ao desejo dos nossos telespectadores, nossos espectadores. A temática dessa programação é sempre tratar de algum tema corrente, da atualidade política principalmente, como forma até mesmo de divulgar o nosso programa de especialização, lançado nesse semestre, sobre comunicação política. As inscrições estão abertas, é um programa novo aqui na FAMECOS, e a gente espera poder contribuir com esse programa à atividade política em geral do país. E hoje, nesta primeira edição, vamos aproveitar para falar de temas da especialidade do professor Nelson Costa Ribeiro. Por exemplo, a questão da desinformação e também da relevância do jornalismo nesses tempos de incerteza. Esse foi, por exemplo, o tema da aula inaugural proferida pelo professor Nelson aqui no nosso programa de pós-graduação em comunicação. Professor Nelson, o jornalismo agoniza, se transforma ou continua sendo o mesmo, apesar da mudança de tecnologia? Bom, é de facto uma questão difícil de dar a resposta, porque começaria por dizer que, na verdade, parece-me que não há bem um jornalismo, há vários jornalismos e é sempre importante pensarmos que essa diversidade significa que há efetivamente diferentes práticas que estão certamente a ser seguidas em locais diferentes e também fruto de contextos muitas vezes políticos diferentes. De qualquer forma, talvez com alguma generalização, eu diria que me parece que um dos problemas que o jornalismo está enfrentando hoje é que tem manifestamente tido alguma dificuldade em se reformar. Tem tido alguma dificuldade em se adaptar a novos desafios, que alguns deles talvez já não sejam assim tão novos. Um desses desafios, como é óbvio, é um desafio bastante complexo e compreende-se que em parte seja difícil lidar com ele, que tem a ver com este colapso do modelo de negócio do jornalismo tal como nós o conhecíamos até talvez há 20 anos atrás. Mas, por outro lado, também há agora um outro desafio trazido por aquilo que muitos autores têm chamado esta viragem autocrática da política, em que, de repente, passou a ser usual termos no discurso político mentiras, não tenho outra forma de chamar, que são muitas vezes propagadas por agentes políticos e que depois o jornalismo ainda fica muitas vezes um pouco na dúvida sobre como lidar com isso, porque nas normas mais tradicionais do jornalismo, supostamente os vários atores devem ter o mesmo tempo de antena, devem todos ser ouvidos da mesma forma, e eu julgo que estamos numa altura em que o jornalismo tem que fazer aqui uma certa mudança para ser muito mais um meio de confirmação e de ajudar o cidadão a navegar este manancial de informação que está disponível e que é difícil perceber o que é verdade, o que não é,
E, portanto, isso obviamente não tem só a ver com os atores políticos, não é? Portanto, hoje em dia há uma multiplicidade de desinformação online, e eu julgo que um dos papéis futuros do jornalismo passará por ajudar o cidadão a navegar toda esta quantidade de informação que está disponível, mas que nós temos dificuldade em perceber o que é realmente relevante nós darmos atenção, o que é verdadeiro, o que é falso, e, portanto, eu acho que é muito este tipo de curadoria da informação que eu acho que vai ser muito o papel do jornalismo no futuro, ou se calhar já no presente. Não quer dizer que aquilo que o jornalismo faz vá desaparecer e que deixe de ser, obviamente, fundamental, mas parece-me que esta preocupação mais centrada na curadoria da informação, que é algo que ainda faz falta trazermos essa dimensão para dentro do jornalismo. É assim um dos desafios que eu julgo que é fundamental no presente. Eu, pessoalmente, tenho um interesse todo especial pela temática da verdade e da mentira. Teoricamente, o jornalismo está baseado na promessa que faz ao público de que aquilo que os jornais, a televisão e o rádio divulgam é verdade. A pergunta é, qual é a função social da mentira? Por que se mente? Por que se mente? É uma questão cuja resposta estou apenas pensando que a mentira, na verdade, ela existe desde que a humanidade existe, não é? Portanto, ela faz parte da nossa história, faz parte da história da humanidade. Portanto, há claramente uma longa tradição do ser humano de recorrer à mentira no processo de persuasão. E quando nós pensamos no processo de persuasão aplicado a estruturas políticas, sabemos que ao longo da história a mentira sempre desempenhou um papel de facto importante até para mobilizar as pessoas para determinadas causas. Estou a pensar, por exemplo, no clássico da história da Guerra do Peloponeso, onde Tucídides descreve como os militares atenienses recorriam à mentira ou à desinformação para conseguir ter as tropas mobilizadas para a guerra. Portanto, eu não sei se consigo dar uma resposta para além de dizer que é uma realidade que ela, digamos assim, nos persegue ao longo da nossa história, mas ainda assim eu diria que hoje, na contemporaneidade, talvez uma das novidades é que é muito fácil estas mentiras circularem a grande velocidade no ambiente digital, e julgo que nós criamos sociedades em que as pessoas não estão muito despertas ou talvez até disponíveis para investirem parte do seu tempo a distinguir a verdade da mentira. Pensando apenas num exemplo muito prático do dia-a-dia, as pessoas recebem um post no Facebook, uma imagem no Instagram, e interagem, portanto colocam um gosto ou partilham porque gostaram muito daquela imagem. Muitas vezes essas imagens podem ser absolutamente falsas, mas aquilo que nós sabemos é que as pessoas primeiro gostam, primeiro comentam, depois, quem sabe, uns dias mais tarde se apercebem que aquilo era tudo mentira. E, portanto, isso é algo que eu julgo que nos deve preocupar enquanto sociedade, porque se por um lado é verdade que a mentira sempre existiu, não podemos dizer que seja algo que tenha sido criado agora pelo ambiente digital, claramente estamos, quer dizer, toda a tecnologia potencia a disseminação muito rápida da mentira, e por outro lado, cada vez nós vemos como atores económicos, políticos, recorrem a isso para tentar persuadir os outros. Portanto, quando a verdade, ou eles consideram que a verdade não é suficiente
para persuadir o outro a fazer aquilo que eu quero que ele faça, então recorre-se à mentira, recorre-se a uma história que normalmente são histórias que têm ingredientes quase que eu diria de Hollywood, não é? Portanto, histórias que são muito atrativas do ponto de vista da narrativa para atrair a atenção das pessoas e tentar enganá-las. Na verdade, acho que aqui também é a palavra correta, através da mentira. Grande parte do nosso tempo, na verdade, a gente gasta com a mentira, porque a fantasia é uma mentira. Sim, a fantasia é uma mentira. Grande parte do nosso... Nós vivemos numa sociedade extremamente visual e extremamente dependente do entretenimento. Todos os nossos... Todos, talvez seja um exagero agora na forma como ia formular aqui este meu comentário, mas grande parte da forma como nós olhamos para o nosso dia-a-dia, nós realmente queremos ser entretidos. O entretenimento faz parte, já está dentro da nossa cabeça, e até muitas vezes formas de entretenimento bastante estereotipadas, não é? Que nós vimos, e a Hollywood é obviamente uma indústria poderosíssima, aliás, como vimos muito recentemente, novamente com os Oscars. Portanto, cria, digamos assim, códigos de entretenimento. E hoje em dia os médias sociais, para muitas pessoas, se calhar para todas, transformaram-se também numa tecnologia de entretenimento. E essa talvez seja uma questão que também merece uma séria reflexão, que é a grande diferença é que nós, quando vamos ao cinema ou quando estamos vendo uma série, nós até podemos estar também a apreender a informação, mas nós sabemos à partida que aquele conteúdo é ficcionado. Nos médias sociais é tudo muito confuso, porque pode ser ficção, pode ser informação, pode ser informação disfarçada de ficção, pode ser ficção disfarçada de informação, e portanto eu acho que isso gera aqui um novo ecossistema informacional / de entretenimento, que eu acho que nos deveria levar a refletir mais, e acrescentaria apenas uma outra questão, que é, nós sabemos que muitos cidadãos, efetivamente, eles quando vão aos média, ou aos mídia, quaisquer que eles sejam, em primeiro lugar eles querem ser entretidos, não é? Portanto... Querem ser manipulados. Querem ser entretidos, e se esse entretenimento os estiver a manipular... Se entreter é se deixar manipular, não? Pode acontecer, porque como o valor principal que leva as pessoas muitas vezes à busca de informação online não é tanto o valor informativo, mas pode ser o valor de entretenimento, as pessoas podem estar a ser manipuladas sem muitas vezes terem consciência disso, como é normal. Se tivessem consciência, se calhar não seriam manipuladas. As pessoas vão ao cinema para isso, para desfrutarem de uma emoção. Exatamente. Agora, professor Nelson, nós formamos jornalistas e fomos formados em jornalismo numa tradição que tem alguns princípios, vale a redundância, alguns princípios, em princípio, incontornáveis. Por exemplo, que o jornalismo busca a verdade e que ele deve dar espaço ao contraditório. O jornalismo é, em princípio, tentar alcançar a verdade, ouvindo todos os lados. Mas, aparentemente, no que está dominando agora, há cada vez mais uma exigência de excluir um lado. Por exemplo, se trata de engajamento. Então, a esquerda acha que determinados integrantes, representantes da direita não devem ser convidados, ou porque eles são fascistas, ou porque eles são de extrema direita, ou porque eles são negacionistas. A direita acha a mesma coisa, que parte da esquerda não deve ser convidada, ou até mesmo que ninguém da esquerda deve ser convidado. É uma nova realidade. Algumas emissoras, alguns veículos decidem se dedicar exclusivamente a um lado.
e não ouvem o outro lado. No esporte, por exemplo, no futebol, os clubes estão criando as suas televisões. A televisão do Flamengo, só mostra o Flamengo. A televisão do Atlético Paranaense, a emissora de cada clube. Bom, mas isso não afeta frontalmente, eu diria, a natureza do jornalismo. Eu tenho como princípio de jornalista que o maior valor é a independência. O jornalista tem de ser independente, ele tem de ser capaz hoje de dizer, neste caso, um governo de direita acertou ou um governo de esquerda acertou, e no outro momento de dizer, agora errou. Mas será que é isso que o público quer, ou o público quer uma adesão, um engajamento a um lado? Bom, essa é uma questão muito bem colocada e eu julgo que resume também aquilo que é encruzilhada em que o jornalismo está neste momento, porque esse mesmo debate está ocorrendo em muitos países. Quem é que vamos excluir da discussão? Quem é que vamos incluir? Eu confesso que, perante essa questão, a minha visão é muito tradicional, muito clássica. Portanto, eu continuo a considerar que o jornalismo precisa de ouvir todos e não me parece que a exclusão seja o caminho, até porque a exclusão, aquilo que vai criar provavelmente aplicado ao fenómeno político, aquilo que, por exemplo, em Portugal já existe com o fenómeno desportivo, onde existem os canais de clube, que é, se eu sou de um determinado clube, eu vejo aquele canal de televisão, se eu sou de outro clube... Mas isso não é jornalismo, isso é propaganda. Exatamente, claramente. Portanto, o meu receio... Nesse caso, o público está querendo mais propaganda do que jornalismo. Exatamente. Sim, mas com a questão do futebol, não sei exatamente como é aqui no Brasil. Na política é a mesma coisa. Mas em Portugal, com a questão do futebol, acho que tenho que concluir que sim, as pessoas querem só ouvir um lado e querem, de facto, aquela propaganda. E isso é pernicioso para a imagem do jornalismo. Agora, se nós pensarmos que isto se pode aplicar à política, ainda acho que é muito mais perigoso e pernicioso. E, portanto, eu acho que o jornalismo precisaria de, digamos assim, enfrentar a tentação de cair nessa armadilha de, na verdade, deixar de ser jornalismo e passar a ser propaganda do partido A ou do partido B. O que me parece também é que, ouvindo todos, acho que o jornalismo deve ser independente, como o professor Jurandir dizia, e essa independência acho que lhe deve dar a autoridade para, ouvindo todos, quem quer que esteja efetivamente a mentir, que o jornalista possa confrontar essa pessoa ou possa assumir claramente que esta declaração não é verdadeira, mas quer dizer, isso tem que ser comprovado com factos, não é com o argumento de não queremos ouvir a sua opinião porque é de esquerda ou porque é de direita, porque parece-me que se o jornalismo for de facto por esse caminho, aquilo que nós vamos fazer então é criar caixas de ressonância em que quem é de esquerda só tem informação, só tem acesso à informação vista pelo ângulo da esquerda e quem é de direita a mesma coisa do outro lado. E muito facilmente esses ângulos depois se vão transformar claramente numa propaganda. E como é que nós conseguimos manter uma sociedade que, sendo diversa e tendo opiniões diversas, uma sociedade plural, como é que nós vamos conseguir manter alguma coesão social se o jornalismo deixa de ser um espaço de conversa e de debate e de encontro entre as pessoas, mesmo que esse seja um encontro para as pessoas discordarem umas com as outras, não é? E hoje em dia, muitas discussões e muitos autores falam sobre como é que a democracia poderá estar eventualmente em perigo, que é uma coisa que eu, enfim, tendo nascido no contexto português, no pós-25 de Abril, eu até há muito poucos anos, para as pessoas da minha geração, a ideia de que a democracia poderia ser um regime que acabaria era uma ideia que não existia. Mas hoje em dia nós estamos a trazer esse debate para cima da mesa.
E eu acho que faz todo o sentido termos esse debate, porque parece-me que o jornalismo é central à democracia e as pessoas poderem debater e discordar umas com as outras no mesmo espaço é essencial à democracia. Quando isso acabar, se calhar não é assim tão difícil pensarmos que a democracia também pode acabar. E esta é uma ideia que, por exemplo, para mim é muito assustadora, porque além do que isso significa de regresso, provavelmente, de ditaduras e de regimes autocráticos em países democráticos, como digo, para alguém da minha idade, no contexto português, é uma reflexão nova. Quer dizer, há 10 anos nós acho que ainda vivíamos muito com esta ilusão de que a democracia era um regime, digamos assim, de chegada, portanto, que não correria o risco de desaparecer. Mas eu acho que lá está, que se nós não dermos um contributo, eu acho que esse risco, infelizmente, parece-me que é real. Me parece também relevante o fato de que o jornalismo assumiu muitos valores do entretenimento. Existe até uma expressão criada por um autor brasileiro de jornalismo, que é o nome de um livro. Esse é outro aspecto pernicioso que me parece que deve ser considerado nessa preocupação que todos nós temos em manter incólume certos valores clássicos da doutrina jornalística. Mas eu queria lhe provocar um pouquinho na temática do entretenimento. O tédio é mortal, a gente sabe que as pessoas lutam contra o tédio. O enfado de fim de semana é resolvido no Brasil com futebol. E realmente as populações precisam encontrar... Eu diria no mundo, né? Não só no Brasil. Em Portugal, claramente, também, sem dúvida. Na Inglaterra, na França. Não, mas nos Estados Unidos são outros esportes. São outros dos Estados Unidos. O esporte é um canal do escapismo social, Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da indústria do entretenimento, a relevância dessa indústria, porque o entretenimento é oferecer às pessoas uma válvula de escape, as suas necessidades de fugir da realidade, ter um prazer, consumir o prazer de uma forma realmente fácil. O senhor acha que a nossa sociedade ela está se colocando indisposta aos temas mais duros, mais relevantes, o que a gente chama de hard news, notícias como economia, política internacional, que em alguns veículos do Brasil são temas marginais. Nós temos aí páginas e páginas de jornais destinados ao noticiário esportivo, que entre nós não é algo tão decisivo para a vida humana. Em contrapartida, nós temos muito pouco espaço dedicado a outros conteúdos relevantes, decisivos, à vida social, temas que são realmente marginalizados. Eu não sei se isso acontece em Portugal, mas aqui no Brasil é uma ocorrência epidêmica. Nós não temos hoje, certos conteúdos estão realmente marginalizados. Sim, eu julgo, não conhecendo em detalhe a realidade aqui no Brasil, mas certamente em Portugal não será muito diferente. Queria talvez comentar 3 aspectos. Primeiro, a indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento é fundamental nas nossas vidas e ainda bem que ela existe. Ela cumpre uma importantíssima função social, desde logo o escapismo, com certeza, mas também é muitas vezes através do entretenimento que até determinados temas viram também assuntos de conversa. Portanto, o entretenimento também pode ter um valor, aliás, acho que não pode ter, também tem um importante valor social através de várias dimensões, não só porque o escapismo faz parte da vida humana e precisamos, mas também porque pode trazer assuntos para a discussão, pode trazer debate. A outra questão é quando a própria informação e o jornalismo se transforma em escapismo, não é? Em entretenimento.
Não é uma tendência nova, em Portugal é igual, o noticiário desportivo é avassalador. Em Portugal, não sei se aqui no Brasil também acontece, uma parte do noticiário desportivo até tem uma dimensão que eu sempre tive alguma dificuldade em entender como é que o jornalismo lida com isso, porque tem uma parte que é sempre especulativa, portanto, ou seja, não é um relato de uma notícia, é uma especulação sobre o que é que vai acontecer amanhã no jogo, sobre os jogadores que talvez venham a ser vendidos. Tem que preencher o espaço todo. Exato, mas quer dizer, na verdade não há ali nada de notícia, há uma especulação sobre o que pode acontecer no futuro. Portanto, mas lá está, mas o público claramente procura esse tipo de infoentretenimento, não é? Isso claramente. Por outro lado, nós sabemos também que o público se cansa facilmente das hard news. Talvez o exemplo que eu possa dar hoje em dia, estamos há um ano, sensivelmente, um pouco mais já, com uma guerra na Europa, e durante as primeiras semanas da guerra, em Portugal e na Europa, o noticiário da guerra era avassalador. E eu lembro-me que ao fim de 15 dias houve um jornalista que me quis entrevistar a propósito da desinformação, que era imensa, desde a ideia de que os ucranianos são todos nazis, e estávamos a conversar sobre isso, e a certa altura ele perguntou-me, mas agora há uma coisa positiva, que é todos nós, a opinião pública, estamos focados em perceber esta guerra, em perceber o que é que está a acontecer. E eu disse, bom, é verdade, nós estamos focados agora. Se calhar daqui a um mês não estaremos. E a verdade é que, passado um ano, a guerra continua a ter algum espaço, mas passou a ser um assunto... Praticamente desapareceu. Praticamente desapareceu. Agora, por um lado, compreende-se que tenha uma parte que possa ser menos intensa, compreende-se. Que haja muitas pessoas, que nós sabemos que há pessoas que dizem que hoje em dia se recusam a ver notícias sobre a guerra, porque já não querem saber... portanto, isto significa uma certa desumanidade, não é? Uma certa desumanização que é... as pessoas continuam a morrer, mas nós não queremos ser chateados na nossa vida a saber sobre isso, não é? Portanto, num certo sentido, nós criámos muito esta sociedade do conforto, em que o nosso bem-estar está, digamos assim, às vezes uns pontos acima de sequer querermos saber dos problemas dos outros. A outra dimensão que eu queria comentar tem a ver com esta questão das hard news. E aqui vou ser um pouco crítico, talvez em relação àquilo que às vezes o jornalismo também faz, que é, por um lado, é fácil nós culpabilizarmos a audiência e dizer, a audiência quer temas leves, não quer... agora ouvir falar de assuntos de economia, de política, acham isso tudo muito maçador. Mas, por outro lado, eu também me parece que em muitos países, talvez aqui o Brasil tenha um contexto um pouco diferente, porque também sendo um país continental e tendo muitos meios de comunicação locais, talvez haja aqui uma tradição diferente. Mas em muitos países, vou dar Portugal como exemplo, quando nós pensamos nas hard news, o jornalismo basicamente transforma-se num jornalismo de elite. Ou seja, o que é que o jornalismo faz? Ouve os agentes políticos principais, ouve os agentes económicos, mas não vai muito ao terreno, perceber os problemas das pessoas, perceber o que é que realmente naquelas comunidades as pessoas estão a considerar que deveria ser melhorado, quais é que são realmente os problemas e, portanto, eu acho que o jornalismo também tem dado um contributo para afastar algumas audiências, porque a cobertura política é resumida muito a ouvir o presidente do partido A, B e C, e normalmente a ouvi-los a dizer mal, desculpem a expressão, falar mal do outro. Um fala mal do outro, não é? É o que a gente chama de agenda inercial. Quem trabalha com programa de rádio de política diariamente acaba, em algum momento, se moldando a uma agenda. E os mesmos protagonistas participam de todos os programas de todas as rádios. Eles vão girando. Ora eles estão aqui, ora eles estão ali. Sim, e sobretudo promovendo o conflito.
E eu acho que era muito importante, eu sei que é muito difícil, porque hoje em dia as redações têm menos recursos, mas era muito importante que conseguissem fazer algum investimento em ir mais ao terreno. Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque eu acho que se o jornalismo der mais visibilidade àquilo que realmente preocupa as pessoas, e eu acho que aquilo que preocupa as pessoas muitas vezes não é o político A que diz mal do político B e o político B que diz mal do político A, eu acho que vão aparecer outras histórias que talvez tragam algumas audiências de volta ao jornalismo. Obviamente, as audiências vão sempre querer ser entretidas, mas eu acredito que há espaço para trazer as pessoas para ler e ouvir falar sobre questões que as afetam a elas próprias no seu dia-a-dia. E eu acho que o jornalismo tem esquecido, pelo menos em alguns países, tem esquecido um pouco isso. Fica muito na periferia das elites, não é? Muito à volta do poder. E, portanto, acho que esse é um passo que o jornalismo poderia dar. Poderão dizer, bem, mas não há recursos para isso. É verdade. Mas, se calhar, talvez se possa investir um pouco menos de recursos na produção daquelas histórias muito rápidas que todos estão a querer colocar online ao mesmo tempo, porque não sei até que ponto todos os meios ganham em estar a colocar a última hora disponível que está em todo lado, não é? Portanto, uma aposta, se calhar, mais aqui na investigação, eu acho que é difícil, mas que seria um caminho desejável. O tempo passou rápido, nós já estamos chegando no final. Queria lhe perguntar ainda, professor Nelson, se o jornalismo tem futuro. Eu sei que a pergunta é ampla, mas tem muita gente angustiada, querendo saber, ainda dá para apostar nessa profissão? Normalmente quem entra não quer sair, mas quem está entrando quer saber se é uma boa aposta. Bom, sendo uma pergunta muito difícil de responder, eu vou para responder, terminar, eu vou responder, exato, eu vou responder de uma forma muito simples, que é, eu acredito que o jornalismo tem futuro, porque eu acredito que a democracia tem futuro. E eu não vejo como é que a democracia pode continuar a existir sem jornalismo. Considero que o jornalismo terá que se transformar, terá que se reformar, terá que saber ajudar as pessoas a navegar este mar todo da desinformação que hoje em dia existe online, terá de se aproximar, se calhar, mais dos problemas reais das pessoas, mas terá de continuar a exercer também o seu papel de espaço de debate, que ainda há pouco falávamos que também poderá estar em Haveria risco. muito a falar sobre o debate em tempos de pandemia, por exemplo. Uma das questões era, mas é ético convidar, por exemplo, o que nega as vacinas? Sim, essa é uma questão que a certa altura em Portugal ainda foi ligeiramente aflorada. Felizmente em Portugal nós tivemos um cenário que sei que foi muito pouco usual no mundo, que é os negacionistas eram um grupo de tal forma minoritário que não teve visibilidade, o que aliás em parte acho que explica a altíssima taxa de vacinação que nós tivemos desde início. E também não sei muito bem responder a essa pergunta, mas eu acho que convidar um negacionista será fundamental que também esteja alguém que o possa contradizer imediatamente com factos. Com evidências. Eu tenho sempre alguma dificuldade com a questão da censura e dizer vamos censurar esta pessoa. Agora, acho que quando nós trazemos pessoas que vêm mentir ou trazer opiniões disfarçadas de ciência, o jornalismo tem que ter a capacidade de contradizer essas pessoas no momento. E portanto, para fechar a questão, eu acho que se nós acreditamos no futuro da democracia, necessariamente temos que acreditar no futuro do jornalismo, porque sem jornalismo, sem contraditório, sem debate e sem uma instituição que procure a verdade dos factos, eu não vejo que a democracia possa sobreviver, porque acho que muito mais facilmente as pessoas se vão deixar iludir por narrativas, por propagandas fantasiosas que passam a ser apresentadas como a verdade e que são muito mais fáceis de aderir do que a verdade, porque lá está, como elas podem ser criadas com base em ficção e em mentira, podem trazer todos aqueles ingredientes que são apelativos. A realidade às vezes é um bocadinho menos apelativa do que a ficção.
Embora nós também sabemos que muitos dos mais extraordinários produtos de ficção vão buscar as suas raízes à realidade. E, portanto, para não divagar mais, diria, eu acredito claramente no futuro do jornalismo, porque acredito e tenho que acreditar no futuro da democracia. Perfeito. Muito obrigado, professor Nelson Costa Ribeiro, que é diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que está aqui na FAMECOS, na PUC, como professor visitante dentro de um programa chamado CapSprint. E também, Jacques, valeu, temos o pontapé inicial, muito obrigado. O programa recomeçou. Exatamente. O argumento contra-argumento fica por aqui, até o próximo.